O tema da mensagem é redenção. É muito provável que semana que vem tenha mais uma mensagem. Não vai ser eu e a Fran que vão ministrar. A gente vai estar fazendo supervisão lá em Foz do Iguaçu. Mas algum dos nossos discípulos vai ministrar essa outra mensagem. E eu trouxe duas mensagens numa só. Então, é um carro andando rápido. Então, vem comigo. Versículo de 1 Coríntios 1:30 diz assim: Cristo Jesus se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, fala sabedoria, justiça, santificação e redenção. Glória a Jesus. O que é redenção? Vamos definir redenção. Redenção é o ato ou efeito de redimir ou remir, que significa libertação, reabilitação, reparo, salvação. Olha só o que significa tudo isso. É o ato de adquirir de novo, de resgatar, de tirar do poder alheio, do cativeiro. É livrar-se de um passo arriscado, é ser libertado das penas do inferno. A palavra hebraica para redenção é Gaal. Que nome legal para você dar para o seu filho. No sentido de comprar. Tem uma palavra hebraica, é no sentido de comprar, redimir, resgatar, libertar da escravidão. De Gaal vem a palavra Gael, outra palavra Goel, quer dizer, né, que parece o livro de Ruth, tipificada pela figura de Boaz. O Goel é o parente mais próximo de alguém, incumbido da responsabilidade de restaurar os direitos daquela pessoa e de vingar os males cometidos contra ela ou ele, né? Isso inclui tirar da escravidão. Jesus Cristo é o nosso Goel. Jesus Cristo é o nosso parente próximo resgatador. Amém? Então, em grego, a palavra redenção tem o mesmo significado que no hebraico. É a palavra apolitrosis. Rapaz do céu, precisa fazer curso de grego. Não precisa. Apolitrosis, que quer dizer uma libertação efetuada mediante um pagamento. É uma salvação, um resgate feito mediante o pagamento de uma dívida. A palavra grega significa isso. Olha o texto que nós temos em Isaías 52, versículo 13. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Então, este é o servo, é o Messias, anunciado e esperado desde a criação do mundo, para as nossas vidas. A redenção, irmãos, ela é anunciada desde Gênesis. Tem um pano de fundo da redenção que eu acho poderoso. Há um pano de fundo que é revelado e manifesto em Jesus. Mas desde Gênesis o Senhor vem mostrando. Então o Gênesis contém o início de todas as coisas. Em Gênesis tem a criação, a queda, o pecado, as disputas, as inimizades, os assassinatos. A humanidade se espalhou pela face da terra, levando essa herança genética e espiritual dos seus primeiros pais, Adão e Eva, de pecado, de se virar contra, não é virar contra Deus assim rasgadamente, mas de desobedecê-lo. E isso causou algo à humanidade. Então esse desastre cósmico que foi Adão e Eva, pecar contra o Senhor, os afastou de Deus. O inimigo parece que estava levando vantagem na criação. Então Deus julgou o pecado de Adão e de Eva. Então a redenção, ela foi anunciada no primeiro evangelho. Gênesis 3,15 diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Jesus, que é o descendente da mulher. Então veja que em Gênesis o Senhor, ele fala já para a serpente: olha, o descendente da mulher vai amassar tua cabeça, vai ferir tua cabeça, dessa mulher aí. O descendente dela vai ferir, você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai ferir a sua cabeça. Aleluia, aleluia. Jesus seria o resgatador que esmagaria a cabeça da serpente e destruiria as obras de Satanás.
A redenção foi anunciada no sacrifício de Isaac. Então Isaac é um tipo de Cristo, é uma simbologia, ele tipifica Cristo. Então, olha o texto de Gênesis 22, 3. Eu estou correndo, tá, irmão, nessa introdução. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho Isaac, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Deus queria provar o tanto que Abraão, o homem fiel e amigo de Deus, fala fiel e amigo de Deus, isso é importante, podia ir em função de sua fé, sua confiança e dependência de Deus. Sabe, irmãos, eu tenho meditado sobre dependência de Deus. Só um parênteses bem rápido. Nós podemos falar que dependemos de Deus, sim ou não? Sim, mas quando que nós vamos comprovar que dependemos de Deus? Quando precisarmos depender de Deus. A gente só comprova a dependência de Deus, não é para os outros, para nós mesmos. Quando nós realmente olhamos para todos os lados e só existe uma pessoa, a mão poderosa do nosso Deus nos suportando. Aí sim nós vamos dizer que nós dependemos de Deus. Enquanto tiver alguma coisa no qual a gente se estabelece, a gente se busca, nós ainda não temos uma dependência total de Deus. Fecha parênteses, isso aí é para um outro momento. Gênesis 22, versículo 11 e 12. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele responde: não sei você, irmão, mas não sei você, como que você pensa, mas se alguém chamasse o teu nome, se Deus chamasse o teu nome, como que você imagina ele chamando o teu nome? Mas eu imagino Deus falando assim: Lucas, Lucas. Eu não vejo o Deus hippie falando assim: ô Luca querido, Luquinha, adoro. Eu não consigo imaginar Deus fazendo assim. A imaginação que minha é assim: Lucas, Lucas, Michel, Michel. Porque ele repete, ele está chamando a atenção. Então Deus fala: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: não estenda a mão sobre o menino. Você conhece a história. E não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus. Bom, deixa eu metralhar os coelhos. Mas meu Deus do céu, cara, porque agora eu sei que você teme a Deus. É muito forte. Porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão profetizou a provisão de Deus de um Messias, de um Salvador, de um Redentor perfeito. Gênesis 22, 7 e 8. Isaac rompeu o silêncio e disse a Abraão: isso aqui é muito poderoso. Volta um pouco o texto. Meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaac lhe perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Então Deus providenciou o cordeiro temporário, porque Jesus seria o verdadeiro cordeiro para toda a eternidade. João 1, 29, acho que coloquei João 1, 29 aí no texto, não está no meu texto ali, aqui ó. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Glória a Jesus, glória a Jesus. Gênesis 22, 13. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Tem tanta coisa que dá para tirar aqui, irmão, tanta simbologia, dá para falar tanto dessa história de Abraão e de Isaac, e do sacrifício que o Senhor pediu. É tanta aplicação, mas eu queria só trazer essa base bíblica desse ensino, que a redenção foi anunciada desde Gênesis. Outra coisa, a redenção foi anunciada na Páscoa, quando o povo estava no Egito. Êxodo 12, versículo 1 a 8. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito:
Este mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para o cordeiro, então a chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo. Uau! Conforme o número de pessoas, conforme que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantas são necessárias para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras, e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Aqui, irmão, só nessa questão aqui de comer a carne, matar o cordeiro, e a questão dos pães, do sem fermento, das ervas amargas, das taças de vinho que foi colocada, tudo aqui desenha Jesus. Só que se nós entrar aqui, vai ficar muito longa a mensagem. Fica muito longa e é muito poderoso também. Numa outra oportunidade a gente fala sobre isso mais. Mas o que eu acho poderoso aqui é que o anjo da morte naquela noite veio visitar todos e tudo naquela nação. Tudo e todos. A única casa que o anjo da morte não entrou foi nas casas que estavam salpicadas com sangue de cordeiro nos umbrais. Agora aqui fica um parênteses. É por isso que eu sou muito, muito firme com homens da nossa igreja. Quando um homem fica de resenha para servir a Jesus, ou serve Jesus de uma forma flácida e gelatinosa, só porque ele é macho, ele acha que é homem de Deus. Macho, cachorro é macho, papagaio é macho, elefante é macho, rinoceronte é macho. Agora, homem de Deus é outra coisa. E aí ele vai lá, e esse homem calcula, e ele faz o sacrifício do cordeiro, e ele leva o sangue e põe nos umbrais da sua porta. Então, homem de Deus, o anjo da morte não visita a sua casa quando você, salpicado do sangue de Jesus, passa suas mãos nos umbrais da porta da sua casa. Então vira homem, para de frescura. Be a man, please. Esse aqui é só uma amostra, né, Juliana? Be a man, please. É triste, irmãos, ver, sabe, famílias derretendo, porque os homens não são homens. São machos, mas não são homens de Deus. A gente precisa disso. Nós precisamos de homens de Deus. Jesus salvou você, homem de Deus. Usou a tua natureza. Sabe a tua natureza, a tua naturalidade da caça, da força. Então, Deus colocou em você o Espírito Santo. Junta as duas coisas. Junta as duas coisas. Que você vai ver o que é o poder de Deus na sua casa. Em nome de Jesus. E agora eu quero entrar mais profundo nessa aqui. A redenção é revelada a nós. Então, a palavra apolitroses, como eu falei, do grego, é redenção. Então, eu quero ler com vocês Gálatas capítulo 4, versículo 1, e vai ser o nosso texto de estudo, tá bom? Diz assim, Gálatas 4, capítulo 4, versículo 1. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mas sendo senhor de tudo, aquilo que eu acabei de falar, um texto bom para o culto de homens, né? Como diz o Muzi, vamos virar adultinho. Vamos virar adultinho. Mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama: Abba, Pai.
Assim, você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro por Deus. Todas as escrituras, a lei de Moisés, os profetas e os livros históricos, todos dizem a respeito de Cristo. Todo o Antigo Testamento está chamando a nossa atenção para esse palco principal da apresentação do herdeiro, do Filho de Deus. Todo o Antigo Testamento vem preparando o cenário para mostrar ao mundo o Filho de Deus. Mas não só isso, ele também prepara um cenário para a adoção de filhos. Isso é muito, muito, muito poderoso. Então há duas grandes obras de Deus, né? A criação e a redenção. Como a gente falou, redenção significa libertação, resgate do mal pelo pagamento de um preço. E este conceito de redenção pode ser visto centenas de passagens pela Bíblia, irmão. Isso aqui é fato. Agora tem um negócio muito interessante. A redenção tem uma história, um pano de fundo, que é mais ou menos assim. Quando a humanidade se rebelou contra Deus, em Adão, coisas aconteceram como resultado. A primeira coisa, nossa separação de Deus. Somos separados de Deus. A segunda coisa, nossa culpa diante de Deus. Então quando Adão faz o que faz, a Eva faz o que faz, a humanidade, eu sei que você já sabe disso, mas é bom lembrar, porque a nossa natureza adâmica ainda está aqui. É só você esfregar bastante assim e cheirar, que você vai sentir sua natureza adâmica, carnal. Então eles são separados de Deus, e ao mesmo tempo eles recebem uma culpa diante de Deus. Fomos expulsos do jardim, cortados da árvore da vida e da presença de Deus. Separação. E também nos tornamos culpados de traição e merecemos a morte por causa do nosso crime. Eu sei que talvez você, numa mente humanista e agora cheio, né, com essas ideologias marxistas tentando entrar no Evangelho, mas graças a Deus pela sã doutrina e pelas mensagens que Deus tem colocado na vida de homens e mulheres dessa geração, que não tem medo de engatilhar uma calibre 12 e BUM! O que tem que ser falado, que não fica pregando o Evangelho de política da boa vizinhança, mas o Evangelho de sã doutrina, que verdadeiramente traz a humanidade para o seu senso real de pervertidos naturalmente, de naturalmente caídos, afastados de Deus e culpados pelo pecado do afastar de Deus. Ah, mas o meu papai me ama, o meu papai me ama. Ele te ama, mas tem um caminho que foi feito para o amor chegar até você. E nós já vamos falar um pouco sobre isso. Então a humanidade é o problema e não a solução. Veja que aqui essa nova roupagem do Evangelho da Prosperidade cai por terra. Porque se você for ver o mindset que está acontecendo por aí, na verdade o Evangelho da Prosperidade com uma outra roupa. É o Evangelho da Prosperidade com um terno mais fino, com um prato gourmet, com um hambúrguer gourmet. Mas é o mesmo Evangelho da Prosperidade, onde tira Deus do centro e coloca a tua competência como solução para a tua vida. Não existe. A solução para a humanidade é Jesus. Não tem outra coisa. A humanidade não é a solução. A humanidade é o problema. Agora, existe solução para isso, amém? Em Gênesis 3 aprendemos que por causa do pecado, Deus colocou um limite entre nós e Ele. O pecado da humanidade colocou um limite entre nós. Nós não acessávamos mais a Deus. Por quê? Porque Deus e pecado não se unem. Não há comunhão entre Deus e treva. Então, já que é Deus quem colocou esse limite, já que esse limite foi colocado porque Deus falou assim: eu não posso me aproximar de você. Você não dá para ficar com você mais, porque você é pecado. Ele colocou um limite. Então nada mais certo, e não tinha outra forma do próprio Deus que colocou o limite, tirar esse limite. Vocês estão me entendendo? A única pessoa que poderia tirar esse limite, consertar isso, era o próprio Senhor Deus. Isso é incrível, gente.
Então Ele é o único qualificado para cruzar esse limite e consertar as coisas. Somente Deus pode restaurar o relacionamento corrompido pelo pecado. Nós não podemos redimir isso, irmão. Não existe. E a partir daquele dia no jardim, Deus começou a realizar uma obra de redenção que removeria a culpa do pecado e nos traria de volta a comunhão com Ele. Aleluia. Amém? A palavra da aliança revela a redenção em Cristo Jesus. Gálatas 4, versículo 4. Mas quando chegou a plenitude dos tempos. Então veja que Deus vem falando de Gênesis, vem falando pela história do Êxodo, vem falando nos profetas, vem desenhando Cristo. Mas quando chegou a plenitude dos tempos, Paulo está tentando nos ajudar a entender a nossa própria história, explicando duas maneiras contrastantes de nos identificar. Deus está mostrando o contraste da vida de escravo no Egito e na vida de herdeiro com Cristo. Vocês estão comigo? Escravidão e filiação são duas categorias da identidade humana que Ele quer que a gente entenda. Sabe, queridos, muitas vezes a gente vem para Jesus, nós recebemos a exousia, que é aquele poder de ser filho. Nós também recebemos até o dunamis, que é o poder para executar aquilo que só um filho pode fazer. Só que muitas vezes a nossa mente ainda está escrava. É aí que entra uma brecha para Satanás trabalhar o tal dos mindsets. Se tem um mindset, tem uma chave que abre um mindset de uma pessoa, e o nome dessa chave chama-se cruz. Ponto. Abre porta para tudo o que Deus colocou em nossas vidas através do seu Filho Jesus Cristo. Acabou. Às vezes eu vejo, irmãos, pessoas se perdendo de lerem tantos livros e lerem muito pouco a Bíblia. Ou leem a Bíblia para montar seu armamento, seu arsenal contra os próprios irmãos às vezes. Não, cara. É legal ler livro, é maravilhoso, eu gosto de ler livros. Mas eu não posso ler livro, o conhecimento dos outros, mais do que aquilo que o conhecimento que o Senhor quer derramar na minha vida, através da sua palavra. Senão eu começo a ficar muito repetitivo. No fundo eu estou querendo o meu sucesso. Não, eu quero o sucesso da palavra de Deus, através da minha vida. Eu não estou falando que você não pode ler, deve. Agora não substitua nunca a sabedoria de um livro por aquilo que o Senhor quer revelar ao seu coração. Que foi para isso que Ele morreu. Foi para isso que Ele morreu. Êxodo 2, 23. Decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram, e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e Jacó. Êxodo 3, 7 e 8, parte B. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, para fazê-los sair daquela terra e levá-los para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Os escritores do Antigo Testamento referem-se a esse cuidado amoroso da aliança de Deus como Hesed, seu amor constante, sua misericórdia, sua graça, seu favor, sua aliança, benevolência, bondade, piedade, graça. Acabou o mérito humano. Acabou o mérito humano. É puro favor imerecido. Puro. Nós não tínhamos como mudar nada na nossa vida. Óbvio, eu posso estudar, posso trabalhar muito, posso me tornar uma pessoa muito rica, mas sem Jesus, porque é o seguinte, irmão, vamos lá, você pode ficar bilionário, quando você morrer, o que você vai levar? Bulufas, nada.
E se não deixar tudo certinho, vai deixar a encrenca para os outros resolver. É sabedoria consertar as coisas. Aí morre. O que vai ser da nossa vida? Se nós cremos em Deus, você vai para o céu. E o teu tesouro que você juntou aqui vai para o céu com você, sim ou não? Não, porque a traça é ferrugem e corrói. Agora o tesouro que você juntou é em Cristo Jesus. Esse vai estar lá te esperando. Então é uma concepção de valor. Só que para isso eu preciso entender, recebe. Eu preciso entender que é amor, benevolência, bondade, piedade, graça, favor, fidelidade de Deus. É uma aliança de redenção que Ele fez com a gente. Amém, irmãos? Então Deus vê, Deus ouve, Deus sabe. E no dia da angústia, no dia da nossa necessidade, de fato, no dia da nossa aflição, Ele se lembra da sua aliança de amor e derrama força para nos resgatar. Quantos aqui, irmão, já experimentou isso? E está caído, talvez não em pecado, mas sem força nenhuma. É como se Deus estivesse ali na porta, mas eu caí aqui, eu não consigo chegar na porta. Aí vem uma mão e te leva até a porta. Quem já experimentou isso? Essa mão pode vir em forma de uma música, essa mão pode vir em forma de um louvor, essa mão pode vir através de um conselho, essa mão pode vir da forma que Deus quiser, porque Ele é o autor da vida. Ele é o autor da vida. Eu vejo pessoas caindo assim, buscando suas forças em livros de autoajuda. Irmão, é autoajuda, não vai vir força de nós. A nossa autoajuda nos autoajudou a cair. Agora, uma ajuda do alto, essa é diferente. Essa é diferente. Então imagine Israel no meio da escravidão, irmão. Eles devem ter sentido como se Deus não se importasse. Eles esqueceram das coisas erradas. Eles devem ter sentido como se Deus não se importasse. Talvez você esteja desse jeito. Parece que Deus não se importa, parece que Deus não está olhando para mim, parece que Deus não, sabe? Ele deve ter sentido que Deus não se lembra deles e que não ouve os seus gritos. Nada poderia estar mais longe da verdade. Olha só isso aqui, Êxodo 6, versículo 6. Portanto, diga aos filhos de Israel: eu sou o Senhor. Vou tirá-los dos trabalhos pesados do Egito, vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus. Vocês saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados do Egito. Eu os levarei para a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Darei essa terra a vocês como herança. Eu sou o Senhor. Sabe a hora que a gente se bate um pouco? Não, mas isso aí é a terra lá de Canaã, onde está Israel, né? Os montes, as construções, é isso. Não, mas existe algo espiritual nisso tudo. Existe o que Jesus nos traz. A terra prometida que nós estamos esperando, irmão, ela é ao céu, sim, é ao reino de Deus lá, dos céus, nós vamos viver com Ele. Mas existe uma terra prometida dentro do nosso coração. Existe a Canaã que habita dentro de nós. É esse lugar que Jesus nos leva a habitar. Tem um caminho a fazer. No Eifal se aprende muito sobre isso. A essa Canaã que Deus prometeu ao povo de Israel, prometeu aos filhos, por Cristo Jesus somos herdeiros dessa promessa. E nós encontramos ela dentro dos nossos corações. Como que eu digo isso? Irmão, o Espírito Santo habita em terra de filisteu? Não. Ele visita. Mas habita? Não. Não. O Espírito Santo habita em terra santa. E nós somos santificados pelo sangue de Jesus. Por isso vem o Espírito Santo habita dentro de nós. E esse Espírito Santo traz a Canaã celestial. Essa é a vida que Deus tem para nós, irmão. Tu está comigo? Está pegando a vibe? Então tudo isso
são promessas de redenção. Como eu falei, às vezes nós estamos na igreja, salvo e tal, mas ainda não temos toda a nossa totalidade da vida redimida no sangue do Cordeiro de Deus. Tem áreas que eu insisto em manter presa, escrava do Egito. Em Gálatas 4, Paulo quer que entendamos que nós também estivemos na escravidão sem Cristo, mas todos somos ou fomos escravos do pecado. Fomos escravos do pecado. Eu não sou mais escravo do pecado. Você consegue compreender isso, irmão? Gálatas 4, 3 e 5. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou, deixa eu tomar água, que a minha voz começou a falhar. Daí eu tenho mais 2 cultos ainda. E quando tiver 5 cultos, irmão, Jesus. Talvez uma mentalidade de filisteu assim, para que 5 cultos? Para o inferno esvaziar e o céu ficar cheio. Só por causa disso. Versículo 3, então, também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados nos rudimentos do mundo, mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Irmãos, a nossa identidade separada de Cristo é que somos escravos do pecado. Escuta aqui para mim. Sem Jesus, eu e você somos escravos do pecado. E se existe uma coisa que o Espírito Santo faz, irmãos, ele não fica alisando pessoa que já foi salva pelo pecado, do pecado pelo Espírito Santo por Jesus, e alisando, para tentar convencer o fresco que ele está pecando. Mas se eu apertar ele sai, ele já não está. O que falta é disciplina de pai, porque pai corrige o que ama e açoita que tem por filho. Hebreus 12, leia. Então falta isso. Muitos filhos se rebelam por quê? Porque os pais não se tornaram pais de verdade. Aí fica um filho mimado, ficam trabalhando compensação. Não se compensa. O Evangelho de Cristo é esse. Não tem compensação. Não, é esse. É o amor, mas é a justiça também. Aí fica escravo de lei, escravo do pecado. Agora, a lei não nos salva. A lei apenas indica que precisamos ser salvos. Que quem está debaixo da lei está debaixo da condenação da lei. Não que Jesus aboliu a lei, mas Jesus cumpriu a lei. E nele nós cumprimos com toda a lei, porque ele é o Cristo. A lei não nos torna santos, ela simplesmente revela que não somos santos. A lei é como um aparelho de raio-x, que nos mostra que nossos ossos estão quebrados, mas o aparelho de raio-x não pode nos recompor, só pode mostrar o problema. Então precisamos de alguém que venha a nos salvar, nos resgatar, colocar os nossos ossos de volta no lugar. Irmão, e Deus prometeu fazer isso em Cristo Jesus. Ele prometeu que chegaria um tempo em que Ele chegaria para nós, nos redimir da nossa escravidão do pecado. Aleluia, 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 aleluia. Outra coisa, o padrão de Deus revela a redenção. Isso aqui eu achei muito power. O padrão de Deus revela a redenção. Gálatas 4, versículo 4, parte B. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob lei. Então, para Israel, Deus enviou Moisés como um profeta que falaria por Deus e lideraria o seu povo assim que fosse libertado da escravidão. Esse tornaria um padrão de como Deus redimiria seu povo. Com o tempo, Ele lhes enviaria profetas, que lhes daria para os sacerdotes, e finalmente lhes daria um rei. Mas
observe de fato quem é que faz a diferença e a mudança. Não são as pessoas que são enviadas. O que faz diferença é o que nós lemos em versículo 4 ali, parte B. Deus enviou. Isso aqui Deus falou comigo, irmão. Porque muitas vezes no ministério, nós começamos, ou querendo servir Jesus, a gente acha que Deus deu para a gente o que faz a diferença. Não. O que faz a diferença é quem deu. Eu acho que porque eu tenho um dom disso, um dom daquilo, porque eu sou bom, porque eu estudo, porque eu isso, porque aquilo, não faz diferença nenhuma. Pode impactar e emocionar almas, mas salvar e restaurá-las é aquele que deu. Se eu não mostrar esse que deu, eu não estou mostrando nada. É por isso que eu sou chato. Ministério de louvor, sou chato. Quem prega aqui, sou chato. Quem assume ministérios da nossa igreja, sou chato. Quem prega na nossa igreja, sou chato. Por quê? Porque eu preciso disso. Eu preciso que alguém seja chato comigo. Eu preciso que alguém me coloque no lugar. Sabe por quê? Porque eu conheço a minha natureza adâmica. Eu sei de onde eu vim, sei onde estou e sei para onde eu estou indo. Eu preciso que você seja assim também. Por isso que para liderar um life group na nossa igreja nós somos chatos. Antes nós não éramos tão chatos, agora nós somos chatos. Mais chato. Super chato. Muito super chato. Porque não é o teu dom, é quem te deu o dom. Não é você, é apesar de você. Não é o que você faz, é quem você é. Filho de Deus. 2 envios desses de Gálatas 4. Meu Jesus. Agora de manhã é tranquilo, mas eu estou treinando para até tarde. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido da lei. Versículo 6. E porque vocês são filhos, agora porque Ele enviou o Filho, somos filhos. Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. É por isso que o Espírito te tocou, te pegou, te queimou. Você até pode dar uma tentada de desviar, mas lá dentro fica volta. Por quê? Porque o Espírito clama: Abba, Pai. Não tem quem já conheceu os mistérios da glória de Deus não consegue ficar em outro lugar, irmão. Não tem jeito. Pode tentar. Dá uma de filho pródigo. Mas já estiver comendo comida de porco, volta. Não adianta, irmão. Por isso que nós somos chatos. Pega fogo, miserável. Pega fogo. Come fogo. Come Bíblia, abençoado. Mas você não acha muita coisa não. Está aqui o que a Bíblia fala que você é. É isso aqui, ó. Isso aqui. Porque o fogo de Deus tem que vir. O Espírito Santo que clama, Pai. É o Espírito Santo que clama. Uau. O padrão da obra de Deus como Redentor não é que devemos... Olha isso aqui. O padrão da obra de Deus como Redentor não é que devemos alcançá-lo e convencê-lo a nos amar, mas que Deus está nos alcançando, convencendo-nos de que Ele nos ama. Deus, você me ama, Deus, você me ama. Sim. Como que eu faço para experimentar o meu amor, o seu amor? Deixa eu habitar em você. É só assim, porque Cristo derramou, porque Deus derramou o nosso amor em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi enviado. Então o padrão da obra de Deus é esse. Deus é quem se move para acabar com o inverno que reinou em nossos corações. O inverno que reinou em nossos corações, a frieza. Sabe, irmão, se você vem para a igreja querendo que a igreja coloque amor no teu coração, você não vai conseguir. Porque você vai se basear de um relacionamento humano. E eu não amo o David, o Alex, os meus discípulos, a Laura, o Leandro, a galera aqui, porque eu sou um cara legal. Eu não sou um cara legal.
Meus amigos me chamavam de bronco. A minha família me chamava de homem bomba. Allahu Akbar, pum. Você não era árabe. Você está com cara de árabe, cara. Se você vir com uma roupa de árabe, com uma mochila e sair correndo aqui, gritando Allahu Akbar, galera, ó. Galera corre. Sabe? Não. Você não vem à igreja porque você quer ser amado. Você vem para a igreja e é amado. Não porque as pessoas são super amorosas. É porque Deus nos ama. Olha a questão do corpo, irmão. Pelo amor que Ele me ama, eu vou. Pelo amor que Ele me ama, eu amo. Por quê? Porque Ele nos ama. Isso é uma percepção de corpo muito profunda, irmãos. Então, desde o início, Deus planejou vir nos buscar. Ele enviou seu Filho ao mundo para que nos mostrar seu amor. E Ele enviou seu Espírito nos nossos corações para que pudéssemos ser vivificados por esse amor. A igreja precisa depender do Espírito Santo. Então esse é o padrão da obra de Deus na redenção. Só o Evangelho nos ensina a pensar assim, irmão. Só o Evangelho de Jesus. Nenhuma outra religião faz dessa forma. Todas as outras só você pagar um preço para ter esse amor. Não. Nós temos um caminho estreito, uma porta estreita, um estilo de vida para viver esse amor. Agora, receber esse amor, a gente não faz nada. Só o Evangelho do Senhor Jesus. Só o Evangelho de Jesus. Jesus veio porque o Pai o enviou, e quando Ele se tornou como um de nós, Ele nasceu de uma mulher, nasceu debaixo da lei. A maneira pela qual Deus cumprirá seu propósito de redenção não é começando de cima, mas descendo até o fundo. Você viu que interessante? Deus podia vir de cima para baixo. Vem cá, humanidade. Não, deixa eu fazer diferente. Eu vou até o fundo do poço. E aí eu venho resgatando eles. É por isso, irmão, que não existe a pessoa mais vil nesse mundo que Jesus não possa salvar. Não existe a pessoa mais pervertida na humanidade que Deus não possa restaurar e redimir. Não existe a pessoa mais terrível no mundo que Deus não possa perdoar. Nós ouvimos um pai de família que teve seu filho morto naquela creche, perdoando o cara que matou seu filho. Irmãos, eu não quero chocar, mas eu já ouvi os relatos de algumas pessoas que entraram na creche assim que aconteceu. E a forma que o pai pegou o filho foi sinistra. Ninguém de baixo, tão baixo em seus pecados, que Cristo não possa salvá-lo. Sabe por quê? Porque Ele se humilhou até se tornar um bebê numa manjedoura. O Filho de Deus deixa eu vir como bebezinho. Ele podia vir como Thor no martelo, a Mulher Maravilha no seu Chico. Ele podia vir de uma forma assim heróica. Não, Ele veio igual a gente. Nasceu de mulher, humilhou-se. Nasceu sob lei, para que pudesse identificar e redimir aqueles que estavam debaixo da lei. Uau! Gálatas 4, versículo 5, para resgatar os que estavam debaixo da lei. A palavra-chave é redimir. Páscoa é tempo de redimir. É tempo de eu colocar o meu coração na presença de Deus e permitir que a redenção dos meus pecados sejam feitas. Mas não para eu hoje, com uma rotina eclesiástica, mas como um padrão de vida, uma mudança de mentalidade, como um ponto final para a atitude X e um ponto inicial para a atitude J de Jesus. Nós precisamos entender isso. Não tem nada a ver com coelhinho, não tem nada a ver com chocolate. Amém, queridos? Nós não fomos libertos por à toa, um preço teve que ser pago. Não foi com as moedinhas que você economiza. Não é com as moedinhas que você fica segurando em casa, retendo que você foi salvo. Você foi salvo porque o sangue de Jesus verteu naquela cruz. Não é por causa disso. Não é o quanto você trabalha, quanto você entesoura, quanto você estuda, o quanto bom você é. É quanto o sangue de Jesus vale na tua vida. É isso que é redenção. Isso que é a verdadeira redenção.
Amém, queridos? Eu vou contar uma história, a ilustração é muito forte, mas pense assim, um pai de família, um pai muito, muito rico, mas muito rico mesmo, cheio da grana, milionário, com várias propriedades espalhadas pelo mundo, castelos na Escócia. É que eu vi uns castelos, olha que coisa bonita. Então, ele tinha castelos na Escócia, ele tinha carros, mansões, casas, propriedades, terrenos, ilhas, jatos, tesouros e mais tesouros. Mas ele só tinha um filho, só um filho, herdeiro de tudo isso. Só o filho dele era herdeiro de tudo isso. E esse homem um dia saiu e falou para o filho: você fique aqui, guarda aqui. Ele saiu para uma viagem. Nessa viagem que ele foi, um ladrão entrou naquela propriedade onde estava o filho. Uma pessoa pervertida, uma pessoa má, uma pessoa com intenções erradas, uma pessoa que não conhece o senso moral das coisas. E entra naquela casa e não só toma as coisas para ele, rouba tudo que está naquela casa, mas ele vai lá e mata aquele filho. Mata de uma forma muito cruel, muito perversa. E nessa o pai volta. Quando o pai volta, ele vê aquelas ambulâncias paradas em frente à casa dele, polícia, aquela movimentação. Quando ele chega assustado com tudo aquilo, aquela movimentação, aquele espetáculo todo montado, ele entra na sua casa e começa a ver rastro de sangue desde a entrada da casa. E sangue. Quando chega lá, vê o filho dele todo arrebentado. A única coisa que não aconteceu foi separar os ossos do filho dele, mas toda a carne do filho dele foi rasgada com tamanha violência que aquele menino sofreu. Herdeiro de tudo. O pai dele ficou um pouco assustado, ficou preocupado com tudo aquilo, mas a maior preocupação dele foi assim: cara, o que eu vou fazer com tudo isso que Deus me deu? E ele foi procurar o assassino que tinha sido preso. Estava preso, estava enjaulado. E aí ele vai lá e fala para esse homem: você viu o que você fez? Dele: sim, eu vi. Mas sabe o que eu quero fazer? Porque o que você fez? Você tirou o único herdeiro que eu tinha. Eu não tenho mais ninguém para dar tudo que eu fiquei. Você tentou roubar. E isso te levou à morte, te levou ao homicídio e te levou até onde você está. Meu filho não tinha culpa de nada. Só que agora eu preciso de um herdeiro. Então eu vou fazer uma coisa com você. Eu vou te perdoar e vou te tornar meu filho por adoção. E tudo que é meu vai ser seu. Não foi isso que Deus fez comigo e com você? Nosso pecado não matou Jesus naquela cruz? O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Cristo morreu para que eu e você pudéssemos, além de ser redimidos do nosso pecado, nós pudéssemos ser herdeiro de tudo que é de Deus. Sabe o que o Senhor me leva a pensar com isso, irmãos? Eu preciso olhar para dentro do meu coração. Eu preciso olhar para dentro do meu coração e entender que o Senhor está fazendo algo grandioso dentro de mim, que não é só para mim, que não é para ficar em mim, mas é para sair para fora, para alcançar muitos outros. Que a Páscoa, essa redenção não seja única e exclusivamente para mim, mas que eu seja um lugar ou uma pessoa que leva isso aos outros. Que eu possa, assim como Cristo foi o Cordeiro de Deus, que eu possa me colocar como alguém que é um cordeiro nesse mundo, morrendo para esse mundo, mas que através da minha morte para esse mundo, eu possa levar vida ao mundo. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando pura Bíblia, irmão. Então, irmãos, essa nova identidade de filho de Deus nos leva a um propósito. Concluindo,
como que eu posso viver então essa redenção que eu recebi de Deus? Como que eu posso viver? Como posso viver em um mundo caído? Caído, o mundo é caído. Como cristão, nós precisamos entender que nós vamos passar por provações, por tribulações, e continuaremos a lutar com nossas próprias tentações, mas Filipenses 1,6: aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la até a volta do nosso Senhor Jesus. Precisa entender isso. Nós vamos continuar sendo provados, vamos continuar isso aqui, porque nós estamos no mundo, o mundo é caído e pervertido, o mundo é assim, só que Deus nos deixou aqui ainda, para quê? Você já parou a pensar? Viu como essa mentalidade desse evangelho de prosperidade com nova roupagem tira a gente do propósito? Por quê? Por que quando você entregou a tua vida para Jesus, batizou, foi cheio do Espírito Santo, você não fez e foi para o céu? Por que não? Por que Deus manteve você aqui? Por que Deus nos manteve aqui? Não é incoerente? Já que, eu caí como humanidade, você me resgatou, entreguei, fui redimido, fui salvo, aleluia! Estou aqui ainda, por quê? Tu já se perguntou por quê? É para eu ficar rico, é para eu ficar milionário, é para ter uma vida boa. Não. O que eu preciso entender então para concluir a aplicação disso aqui? Primeiro, reconhecer que somos todos produtos da queda e necessitamos da redenção todos os dias. Eu preciso tomar posse do entendimento que eu sou coberto do sangue de Jesus todos os dias quando eu acordo, porque a minha natureza acordou também. Todos os dias. É fácil esquecer que as pessoas que nos incomodam geralmente são pessoas como nós. Onde estão os problemas da vida, irmão? Nos relacionamentos. E onde que está? Nas pessoas. Então devemos levar aos outros o Redentor. Nós somos os portadores dessa boa nova de redenção. Deus te deixou aqui não para você ser o bicho, o bom, não, deixou você aqui para você trazer aquele que verdadeiramente é bom. Nós ficamos aqui nesse mundo para mostrar o Redentor, que Ele vive, Jesus mandou amar a Deus de todo o coração e ao nosso próximo como a nós mesmos. Essa é a primeira coisa. Segunda, perceber que os sofrimentos deste mundo são temporários, não é para sempre. Isso não diminui a dor que sentimos quando nossos corpos falham ou quando amigos nos traem. A dor é massacrante e nós sentimos dor. No entanto, a promessa de redenção é que nossa dor e sofrimento não serão definitivas. Paulo afirma em Coríntios capítulo 2, versículo 9: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E terceiro, responder à graça de Deus em nossa vida, oferecendo graça aos outros. Uma das alegrias que experimentamos nos nossos céus, nos novos céus e nova terra, é saber que estamos lá. Pense, irmão, você foi para o céu. Estou no céu. Aí Pedro, nós. Aí João, querido, amado, você chegou. Ele também chega assim, até que enfim. Aí Davi chega, boa guerreiro. Boa guerreiro. Aí Isaac chega, olha para nós e olha para Deus e fala assim: eu entendi tudo, olha só, ele veio, eu só dei o exemplo, meu pai só deu o exemplo, mas o Senhor fez isso. A alegria da salvação tem que vir todos os dias no nosso coração, irmão.
Se eu não experimentar a alegria da nossa salvação, eu me torno uma pessoa ingrata. E o ingrato não conhece a mão de Deus. O ingrato não percebe a suavidade do suspiro do Espírito Santo nos colocando no centro. Que nutre ingratidão. Por que nutre ingratidão? Porque não perdeu a alegria da salvação, a perspectiva do encontro com o Senhor. Essa é a primeira alegria. E a segunda alegria, estou lá, de repente, você está aqui. Aí a pessoa, sim, obrigado, porque você falou de mim, para mim, do Redentor. Você já imaginou? Você vê aquela pessoa aqui na terra destruída, assim, tem aquela música que, do mundo, fala Highway to Heaven, né? A pessoa toma Highway to Hell, né? A pessoa toma uma autoestrada para o inferno. E de repente você vira uma lombada na vida dele, um desvio naquele trajeto de inferno. E na hora que ele entra no desvio tem uma ponte. Essa ponte chama-se cruz. E você fala assim: bem-vindo ao reino dos céus. E atravessa o sangue de Jesus na vida dele. E ele não vai mais para o inferno, vai para o céu. Aí lá no céu, hey bro, hey, chega aí, irmãos. Estou eu no céu lá. Foi que eu ganhei os meus para Jesus. De repente, assim, achei que era aquele ator, mas é você, Ismaelson! Você está aqui, cara! Glória a Deus! Meu, cara, que legal! Que alegria! Ei, Davi, olha lá Jesus. É Jesus, tá vendo, obrigado, meu pai. Tá vendo essa luz aí? Essa luz é Deus. Já vamos chegar ali. Olha lá, cara. Ó, a Batseba era bonita mesmo, hein, cara? Olha aquelas ondas ali, pode cair e não morre. Nós não morremos naquelas ondas, pode nadar naquela água. Sabe por que isso? Que nosso Jesus vive, cara. Cadê Adão? Eu já conversei com ele está ali meio triste, mas Jesus já está consolando ele. Fica de pé, irmão, por gentileza. O maior poder da redenção, irmão, não está tanto em experimentar a redenção, mas eu falo uma coisa para você, por mim, eu falo de mim. O maior poder de uma relação, de uma redenção, está em você ver isso na vida dos outros. É maravilhoso. Não tem preço que pague. Todas as vezes que eu vejo as fotos das células da nossa igreja, eu celebro. Algumas eu choro. Outras, não por tristeza, de alegria. De alegria. Às vezes eu fico triste também, mas me mandaram um vídeo de uma criança que não sabe ler e nem escrever, mas ela sabe falar o Salmo 91 inteirinho. Inteirinho. Uma outra irmã falando, testemunhando de como ela foi recebida na igreja. Ela falou assim, ela falou assim: como que eles podem ser tão felizes? Sabe por quê? Porque ele vive. Vamos cantar esse louvor.